Olá, bom dia. Bom dia, Ives. Estamos aqui hoje recebendo um convidado, fonoaudiólogo, Ives, para falar um pouco sobre a fonoaudiologia conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, professora Simone. Bom dia a todos que nos ouvem. Ótimo. Gostaria de saber por que você escolheu o curso de fonoaudiologia. O curso de fonoaudiologia, quando eu decidi fazer a fonoaudiologia, eu procurei entender o que estava envolvido, o que significava ser um fonoaudiólogo, porque eu me formei em 2004, então nessa época não se falava tanto da fonoaudiologia. E hoje, mais do que nunca, a gente vê a necessidade, a real necessidade desse profissional inserido no mercado de trabalho. Então, eu procurei a fonoaudiologia por conta da possibilidade e da amplitude do mercado de trabalho, vou lhe ser sincero. Porque a fonoaudiologia, ela abre um leque de possibilidades. Então, eu estava pensando nisso, queria fazer um curso na área da saúde, procurei entender a fonoaudiologia e vi que ela me abria muitas possibilidades. Então, foi nesse sentido que eu busquei a fonoaudiologia. Ótimo. E hoje, você está trabalhando em qual área? Hoje eu sou concursado do estado do Tocantins, fiz o concurso em 2009 e tomei posse no concurso aqui do estado, lotado no Hospital Regional de Araguaína em 2010, abril de 2010. Passei 10 anos, os primeiros 10 anos dentro da UTI do Hospital Regional, aí talvez já surja uma interrogação. Fonoaudiólogo dentro de UTI, daqui a pouquinho a gente explica mais. E hoje eu estou na neurologia do Hospital Regional. Ótimo, eu já fiquei curiosa. Conta pra gente quais são as atribuições do fonoaudiólogo dentro da área hospitalar e mais especificamente dentro da UTI. Sim. O fonoaudiólogo hospitalar, ele tem por objetivo avaliar. A gente tem que entender que a fonoaudiologia, a principal atuação do fonoaudiólogo é nos distúrbios da comunicação. Só que também a gente tem que entender que o ambiente hospitalar não é um ambiente de reabilitação. Mas chega dentro do ambiente hospitalar pacientes, por exemplo, com traumatismo craniano, pacientes que tiveram o acidente vascular encefálico, e esses distúrbios neurológicos, eles afetam a comunicação humana. Então vamos primeiro avaliar por esse aspecto, a comunicação humana sendo afetada por esses distúrbios neurológicos. Então a gente vai fazer uma avaliação e vai ver até que ponto esse paciente tem alteração. Aí a gente chama das afasias, as afasias verbal ou a afasia de compreensão. Tá, mas a gente não vai reabilitar esse paciente em ambiente hospitalar, e talvez quem está nos ouvindo esteja pensando assim, mas como? Paciente com entubado, com um tubo na boca, e está se preocupando e com a questão da comunicação? Embora seja importante e a gente vá acompanhar esse paciente até o desmame do ventilador para avaliar essa questão da comunicação, um outro aspecto importante que o fonoaudiólogo dentro da UTI trabalha é o aspecto dos distúrbios da deglutição. Esse paciente que está entubado, antes do acometimento pelaquela doença, ele era um paciente que falava, era uma pessoa, na realidade, que falava, que comia pela boca e hoje ele está entubado, usando uma sonda nasoenteral, uma gastrostomia, normalmente uma sonda, e não está conseguindo se alimentar por via oral. Mas talvez ele não esteja conseguindo engolir a própria saliva, mas mais do que isso, talvez essa saliva, esse acúmulo de secreções estejam descendo para o pulmão dele. Então o fonoaudiólogo vai esperar o momento certo, 48 horas após a extubação, a retirada desse tubo, esse paciente vai ser avaliado para ver as condições da deglutição dele, saber se ele está aspirando, se essa saliva está caindo no pulmão e já prepará-lo para o retorno da alimentação por via oral de forma segura, prazerosa e eficaz. Nossa, que lindo o trabalho que é realizado, né? Antes de você trabalhar na área hospitalar, você trabalhou em outra, uma área mais específica da fonoaudiologia? Sim, eu comecei na realidade o trabalho dentro da fonoaudiologia na área de voz. Fui convidado, recém-formado, a trabalhar com um grupo de coral de um projeto de idosos no estado do Maranhão. E nós acompanhávamos esse grupo de coral fazendo o preparo vocal deste grupo de coral.
E esse grupo de coral, ele fazia viagens para fazer apresentações em vários lugares do Brasil. E eu, como fonoaudiólogo, os acompanhava como um preparador, entre aspas, um preparador vocal dentro do que me competia, na questão de aquecimento vocal, desaquecimento vocal. Nossa, que legal, né? Então você trouxe aí duas realidades bem diferentes de atuação do fonoaudiólogo. A gente tem uma área hospitalar mais ligado a um problema de fato, né, relacionado à fala, e a gente tem um trabalho mais preventivo também, né? Então a gente observa tanto a prevenção como uma possibilidade de atuação também quando já tem algum problema já inserido, né? Mas voltado para essa questão da prevenção. As pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que trabalha com a voz, como professor, né? Porque o professor é um problema muito sério, essa questão da voz. Também músicos, cantores, jornalistas, que dica que você daria para esses profissionais? Esses profissionais que a gente costuma englobar e chamá-los de profissionais da voz porque utilizam a voz como instrumento de trabalho, precisam estar atentos. Eu gosto de fazer a seguinte comparação. Antes da dica, eu vou fazer uma comparação. A gente pensar no atleta, qualquer esporte aí que você que está nos ouvindo, que goste de praticar, pense. Você, mesmo que se você seja não seja profissional, seja amador, você sabe que é básico, antes de você iniciar uma atividade física de carga e sobrecarga, você fazer um aquecimento. E depois, e esse aquecimento envolve alongamentos, e depois é interessante também, ao final, você dar uma relaxada nessa musculatura para não ter problemas futuros como contraturas. Os profissionais da voz, que incluem professores, advogados, telemarketing, cantores, eles usam a estrutura fonológica, a estrutura da fala, das pregas vocais, para produzir uma atividade de demanda. E essa atividade de demanda, a gente tem que pensar que as pregas vocais são estruturas muito finas, muito vulneráveis. É muito comum, talvez você já ouviu falar em professores, calos nas cordas vocais. É comum. Por que acontece esses calos nas pregas vocais, hoje chamado mais comumente de nódulos? Exatamente por conta do uso inadequado da estrutura. A gente tem que pensar que para produzir som, e aí quando a gente está falando de voz, a gente está falando do som básico, é necessário então que toda a estrutura respiratória ela esteja adequada. Então a gente tem que pensar, profissional da voz precisa ter uma boa respiração, e relacionar essa respiração com a produção vocal. Quando nós não estamos falando, as cordas vocais estão abertas, o ar entra e sai para os nossos pulmões. Quando a gente está falando, vai haver interrupção nesse processo para que aconteça a produção desse som básico. E a gente modula esse som básico através da fala, dos articuladores, dos ressonadores, lábios, língua, bochecha. Então, é importante que esses profissionais estejam atentos a isso. Pense, você usa profissionalmente a sua voz, você precisa cuidar dessa estrutura, assim como um atleta, um jogador de futebol precisa treinar, precisa aquecer, precisa ser acompanhado por profissionais para que possa não incorrer em lesões graves. Então, o profissional da voz precisa aquecer as cordas vocais. É importante o aquecimento antes de uma grande demanda. E aí tem muitas dicas de aquecimento vocal. E são dicas simples, você tirando 5, 10 minutinhos antes da grande demanda vocal, você pode fazer esse aquecimento. E no que diz respeito ao desaquecimento vocal, também é importante. E no dia a dia, é importante, algumas pessoas fazem essa pergunta comumente, beber água gelada é ruim? Antes se acreditava que era um grande vilão, mas na realidade a gente tem que pensar assim: quando a gente bebe água, qualquer que seja o gelado,
aquela água ou gelado, ele não vai passar em cima das pregas vocais, porque pregas vocais são estruturas respiratórias. Estruturas respiratórias não pode cair nem saliva. Quando cai saliva, a gente tosse para tirar aquela saliva dali de cima. Quando cai água, quando cai comida em cima das pregas vocais, a gente tosse para expelir. Então, a água não vai diretamente para as pregas vocais, para as cordas vocais. Ela vai na estrutura ao redor. Então, diretamente, não existe essa relação de dizer que água gelada faz mal para as cordas vocais. Mas seria de bom tom e de bom senso evitar água ou outras bebidas muito geladas. Aí a gente vai para um outro ponto. Bebidas ou comida muito quente também seria prejudicial, no mesmo sentido e na mesma proporção. Ah, ótimo, muito bom. Muito bom saber desses detalhes. Uma outra coisa que eu gostaria que você falasse para a gente, das suas áreas de interesse. Quais são as áreas de interesse dentro da fonoaudiologia? É como eu falei para você no começo, a fonoaudiologia ela abre um leque de possibilidade. Eu posso até mencionar que hoje, por exemplo, a fonoaudiologia clínica, né, por conta do espectro do autismo. Então, é essencial o fonoaudiólogo. Então, há uma procura no Brasil todo por esse profissional que vai trabalhar ali um aspecto que é bem afetado normalmente nessas crianças, que é a linguagem, que é a fala. Então, esse é um campo de atuação da fonoaudiologia. E aí, falando ainda em clínica, nós estamos vivendo num país que está envelhecendo, né? Então, o envelhecimento natural, ele traz consigo algumas cargas. Por exemplo, a gente pode pensar na presbifonia. A presbifonia é um envelhecimento natural da voz, da estrutura que produz a voz. Então, às vezes a pessoa diz: antes eu conseguia cantar, agora que eu estou um pouco mais velho, já não consigo cantar nos tons que eu Uhum. alcançava, eu já me canso facilmente. É o processo do envelhecimento natural. Falando de prevenção, pode ser feito um trabalho nesse sentido. O envelhecimento também a gente pode pensar nas disfagias, esses distúrbios da deglutição, que também estão relacionadas com o envelhecimento natural. Então, o envelhecimento natural, a gente pensa, se você tem fraqueza nas pernas, no braço ou no corpo por conta do envelhecimento, a estrutura vocal e a estrutura da deglutição, que é a mesma, não seria diferente. Então, pode ser feito um trabalho preventivo para que possa se fortalecer essa musculatura. Então, por exemplo, essas duas áreas da disfagia, da voz, é um campo amplo e é a minha área de atuação, né? Eu sou especialista em fonoaudiologia hospitalar e em disfagia e atuo com voz também. Então, só para você ter uma ideia, eu mencionei três. Aí tem a audiologia, então o candidato ao curso de fonoaudiologia aqui do Unitepac pode ficar tranquilo que campo de atuação tem muito. Ótimo, muito bom. E aí eu quero entrar para esse lado, mercado de trabalho. Mercado de trabalho para o fono, não só aqui na nossa região, mas sua percepção no Brasil, né? Como que tá? O mercado está aberto, está em ampla ascensão. A gente pode tomar como exemplo de novo os diagnósticos do espectro do autismo. Um dos primeiros, não só, mas um dos primeiros profissionais a se mencionar quando se fala em diagnóstico do espectro do autismo é o fonoaudiólogo. Então daí dá para se tirar. E aí a gente, de um modo geral, concursos de prefeitura, concursos de estado, por exemplo, a própria prefeitura aqui no estado, a prefeitura de Palmas abriu um concurso muito bom, com salários razoáveis para quem está iniciando. Então, nessa questão de campo, de mercado, é um mercado que está em ampla ascensão e também tranquilizo vocês no que diz respeito a salários. É óbvio que você vai encontrar, como em qualquer outra profissão, salários que são indignos, podemos dizer assim. Mas aí vai do profissional, né? Eu costumo dizer, esses tipos de salários pequenos, acho que os profissionais têm que se unir e boicotar. Porque aí uma hora o gestor vai mudar e vai entender a importância desse profissional e vai passar a respeitar até mesmo nesse sentido de um bom salário. Ótimo. Outra coisa, agora mais especificamente para os nossos
alunos, né, que têm interesse, futuros alunos que têm interesse em cursar fonoaudiologia. Queria que você deixasse aí uma mensagem para eles e até incentivasse, né? Por que fazer fonoaudiologia? Eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado. E na realidade, quando a pessoa passa a conhecer a fonoaudiologia, a pessoa se apaixona. Posso te garantir isso. Então, se a pessoa que está nos ouvindo agora está na dúvida, faço ou não faço fonoaudiologia, eu falo, dê uma chance para a fonoaudiologia. Experimente, você vai se apaixonar pela fonoaudiologia por conta disso. Se você quer atuar na área da saúde e quer trabalhar pensando no aspecto do ser humano de uma forma completa, você vai fazer fonoaudiologia, porque a fonoaudiologia a gente falou aqui da meia-idade para o idoso, aí a gente pensa também na criança, no diagnóstico do espectro do autismo, e a gente pensa também no bebê. Então é um trabalho lindo. Se tivesse mais tempo, eu ia falar sobre o trabalho realizado com bebês, que é um trabalho lindo. Uma criança que está hospitalizada, por exemplo, inclusive em UTI, pediátrico ou neonatal, e que não está podendo, por exemplo, se alimentar por via oral, quando se faz um trabalho, o fonoaudiólogo faz um trabalho bem feito, um trabalho bem focado, não tem preço que pague aquela criança retornar à alimentação por via oral. Mas assim, é muito amplo e você vai ter, você que está nos ouvindo, vai ter a possibilidade de escolher a sua área de atuação e o melhor, você não vai se prender a uma área. Vocês ouviram eu falando aqui que eu sou especialista em disfagia e fonoaudiologia hospitalar e faço clínica. Tem a audiologia, que faz os exames, trabalha muito em conjunto com o otorrinolaringologista, que precisa fazer o exame de audiometria. Então, é o fonoaudiólogo que faz esse exame de audiometria. O fonoaudiólogo também faz o exame junto ali com o otorrino para diagnosticar os distúrbios da labirintite, as labirintopatias. Tem um exame específico, né, que é a vectonistagmografia, que faz esse exame do gelado, do frio, do quente no ouvido, para poder identificar o tipo de distúrbio das labirintopatias. Então, assim, fique tranquilo que dentro de uma profissão, dessa profissão da fonoaudiologia, você tem um leque de escolha. Talvez no começo você vai. É aos poucos, você vai conhecendo a fonoaudiologia aos poucos e cada vez mais você vai se apaixonando. Porque aí no meio do caminho você vai conseguir se identificar qual é a área que você quer atuar. Muito obrigada, Ives. Gostaria de convidar todos que estão nos assistindo, né, nos ouvindo, a vir, né, fazer o nosso vestibular. Nós temos vestibular presencial e vestibular online. Além disso, tem a possibilidade de entrar com a sua nota do Enem. Para quem já fez o Enem, ele pode utilizar e o desconto vai variar também de acordo com a nota dessa pessoa. Uma outra dica é para quem já é portador de diploma, né? Então, você que já tem uma graduação, que já é formado e gostaria de associar essas duas áreas, como fisioterapia, psicologia, pedagogia, né? Então, essas áreas, elas somam muito. Então, um profissional vai ser muito mais completo, né? Sendo fonoaudiólogo, por exemplo, e fisioterapeuta, fonoaudiólogo e psicólogo, fonoaudiólogo e pedagogo. Então, isso vai somar muito para o currículo dessa pessoa, né? E tem também as transferências externas. Então, como na nossa região não tinha o curso de fonoaudiologia, aquela pessoa está louca para voltar para a nossa região, ela pode voltar para a nossa região e cursar fonoaudiologia aqui no Unitepac, melhor instituição aqui da região norte, nos cursos, né, da área da saúde. Muito obrigada pela sua participação. Disponha. Eu que agradeço.